Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, programa trazendo até você temas da tradição mística, dos conhecimentos arcanos. Estamos chegando a 100 mil inscritos, público no mundo todo, isso é uma coisa que nos dá muito orgulho. E hoje abordando um tema sensacional, que é magia natural. Tenho certeza que vocês ficarão encantados aí, tanto com a entrevista como com o nosso entrevistado, que é um amigo muito querido. Mas antes eu gostaria que você assistisse um recadinho do nosso canal. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Apenas R$ 19,90 por mês, sendo que o primeiro mês é grátis, para que você experimente essa nova proposta. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, de volta aqui, vamos hoje descobrir juntos o que é magia natural. Para isso, nós convidamos o nosso querido amigo Kayan, que trabalha com magia natural, é professor, é antropólogo, trabalha com fitoterapia, com ervas, é terapeuta holístico, tem um conhecimento muito profundo de toda essa área, trabalha com regressão também e vai nos ajudar aí a entender um pouquinho mais do que é magia natural. Tudo bem, Kayan? Tudo bom. Kayan esqueci o seu sobrenome. Kayan Alberto Andrade de Mello, é um longo nome. Olha só, né? Que nome grandiloquente. Mas, Kayan, vamos falar um pouquinho, né? Quando a gente fala de magia natural, vamos definir primeiro por que magia e qual que é a conexão dessa magia com essa parte do naturalismo. Certo. Então, vamos colocar alguns pingos nos is antes, né? Esse nome, magia natural, na verdade, não é um nome, não é uma categoria fechada, né? Na verdade, as nomenclaturas, quando a gente vai se aproximando dessa magia natural, elas vão ficando cada vez mais difusas e difíceis de delimitar, né? Porque envolvem centenas de tradições, milhares de anos de cada população fazendo as suas práticas, né? Então isso começa a ficar difuso, e aí com a modernidade também, com toda essa globalização e troca entre os grupos, as coisas começam a ficar confusas, né? Mas por que, agora voltando à pergunta, por que magia? Então, primeiro ponto, né? Porque é uma ciência esotérica de prática mágica, né? Num sentido de trabalho interno e trabalho externo também, para gerar efeitos no mundo, tanto interior quanto exterior. Dentro dos seus fundamentos, vamos dizer assim, por mais que variem muito de tradição para tradição, é uma ciência esotérica, e nesse sentido várias pessoas resolveram traduzir como magia, outras resolveram traduzir como bruxaria, outros resolveram não dar nomes para o que faziam, né? Nessa categoria da magia natural a gente vai ter, por exemplo, benzedeiras, a gente vai ter xamãs, a gente vai ter uma série de pessoas que não têm nenhum nome, nenhum título no que fazem, uma série de praticantes e operadores que seguem caminhos individuais ou várias tradições ao mesmo tempo. Então, na verdade, é um campo um pouco confuso para ficar dentro das caixinhas, né? Mas é um conhecimento milenar, pelo que você está falando. Milenar. É a forma do homem se relacionar com a natureza e com o meio que o cerca e com a si mesmo, né? Desde que ele existe. E esse conhecimento ele jamais se perdeu, embora reprimido muitas vezes, a gente sabe, pelos dogmas, etc. Podemos dizer que hoje nós recebemos a integralidade desse conhecimento, ou é um trabalho de resgate? Sim e não. Existem os dois, né? Porque o que se perde são os aspectos culturais específicos, né? Populações que foram muito reprimidas e que em alguns contextos acabaram deixando suas práticas de lado, né? E que agora trabalham como um resgate, como por exemplo, né, a gente pode trazer os povos andinos e mexicanos, que tiveram que silenciar muito as suas práticas e que agora estão resgatando elas, né? Recriando elas, algumas muito ligadas a como era feito pelos mais velhos, outras já muito transformadas porque o contexto é outro, né? E também tem aquelas que foram sendo passadas de geração em geração, normalmente por tradição oral, né? E que se perpetuaram apesar de em grupos pequenos ou em poucos praticantes, né? Que
bacana. E do ponto de vista mais prático, para sermos mais específicos, você poderia dar alguns exemplos das matérias ou disciplinas ou práticas mesmo que compreendem a magia natural? Então, eu sei que a herbologia entra. Sim, com certeza. Na verdade, essas práticas, né, e aí entra a segunda parte da primeira pergunta que você me fez, o natural. O que é esse natural? Isso. Né? Esse natural tem a ver porque são práticas que vão utilizar todos os recursos do meio que aquele ser humano está inserido, ou seja, a natureza. Né? Por mais que nós ocidentais tenhamos a mania de se separar da natureza, de achar que nós somos de um reino humano enquanto o reino natural é separado, né? Os praticantes dessa arte vão entender que na verdade fazemos parte da natureza. Então todo esse meio, né, mesmo essa xícara que foi feita por um ser humano, é natural. A natureza se expressou através do humano para produzir isso. Então a gente vai trabalhar com diversas ferramentas, né? E isso vai mudar muito de tradição para tradição e de praticante para praticante, por afinidade. Mas o que é mais comum é o trabalho com as ervas. É o trabalho com os cristais e com as rochas, né? Não só cristais, mas rochas também são muito utilizadas. É o trabalho com os elementos, né? Com os espíritos, né? O trabalho com a simbologia, o trabalho com as divindades, e aí vão ter várias coisas que vão entrar nisso, desde artes invocatórias, oráculos, uma série de recursos muito diversos entre si. Vamos tentar abordar rapidamente cada uma dessas áreas. Na questão da herbologia, né? Tem alguma coisa a ver com a chamada espagiria da alquimia, isso ou não? Sim e não, né? E essa eu acho que vai ser a maior parte das respostas que eu vou te dar. Sim e não. Porque como tem muita variedade, né, isso também varia bastante. Mas por que sim e por que não? Tem a ver com a espagiria, dentro de praticantes que sigam um desenvolvimento dentro da alquimia, dentro da própria espagiria, eles vão trazer essa bagagem, né? Tem a ver com a espagiria também no sentido de que é impossível você trabalhar com plantas sem fazer espagiria se a gente for usar ela num termo amplo. Né? Num termo restrito são aqueles praticantes que realmente têm um fundamento alquímico. Num termo amplo não vai ter praticante de magia natural, por exemplo, que não vai prestar atenção nos planetas que regem as plantas, que não vai prestar atenção nos elementos dominantes nas plantas e que não vai ter todo um fundamento para separação e reunião dos elementos que permeiam as plantas para alcançar determinado objetivo. E isso é um outro modo, vamos dizer assim, uma outra cultura, mas não deixa de ser espagiria, né, num termo mais amplo. E alguns nem vão mexer com plantas, né? Perfeito. Então alguns praticantes vão falar, não, planta não é para mim, não sinto conexão ali, vão deixar esse cantinho de lado. Né? Mas eu diria que a maior parte deles trabalham com plantas, porque é uma coisa super acessível e muito poderosa. E como é que esse trabalho com as plantas é mais no sentido de saúde, clínico, ou pode ser usado para fins, vamos chamar assim, mágicos, espirituais? Se puder dar alguns exemplos para a gente. Né? Os dois, com certeza, porque e normalmente para um praticante isso não se separa. Né? Então, por exemplo, né, antes mesmo de vir para cá, que eu estava num atendimento, falei com você e falei, olha, talvez eu me atrase um pouco, acabei de sair do atendimento, vou tomar um banho de ervas. Sim. Né? Isso é terapêutico? Isso é terapêutico. Né? Porque eu vou chegar aqui me sentindo melhor, eu vou chegar aqui mais expansivo, eu vou chegar aqui sem trazer aquela bagagem do atendimento que eu fiz, mas ao mesmo tempo é mágico, né? Como assim eu transformo algo que está em mim com o uso de uma planta? Né? Então, é os dois ao mesmo tempo. Né? É tanto mágico quanto terapêutico. Se eu recebo alguém em consultório, vou fazer um atendimento terapêutico. Mas se necessário, eu saio, colho as plantas e começo a fazer toda a mandingaria ali em cima da pessoa. Interessante. E existe uma farmacopeia já identificada de plantas que você pode utilizar? E se você puder dar exemplo de uma ou duas cada plantas. praticante vai ter o seu herbário. Né? Cada praticante, a partir do ecossistema no qual ele se insere, a tradição que ele segue, vai ter o seu herbário, vai ter a sua lista de plantas que ele domina. Às vezes isso vai estar sistematizado em livros e cadernos, alguns praticantes vão guardar tudo né, na sua própria constituição, e eu não vou nem dizer mental, porque tem muito a ver com o lidar com a planta, né? Você chega para uma benzedeira e você pergunta, que planta é essa? Ela vai olhar assim, putz, essa eu não sei, mas serve para isso e para isso e para isso. Porque você começa a criar uma comunicação com esse reino, né, que te permite deduzir muita coisa. Até voltando ali na espagiria,
perceber, não, tem características de Marte nessa planta, então você já sabe uma boa parte da atuação dela. Não, essa planta aqui é super solar, né? Não, então ela vai trazer expansividade, ela vai trazer todo esse aspecto solar para o medicamento que você vai fazer, né? Então, as duas, tudo isso acontece junto. E essas plantas, pelo que você falou, elas podem ser usadas tanto para ingestão como para externamente, Sim. né? Tem uma série de aplicações. Pode ser usada para ingestão, pode ser usada em produtos terapêuticos como cremes, pomadas, né? Diversos fins. Podem fazer poções, as famosas poções, né? Podem ser feitos elixires, podem ser feitos quintessências alquímicas. Pode ser usado simplesmente como aquela benzedeirinha que vai com a arruda e começa a te benzer, né? Pode ser utilizado como fumo, né? Fumigação, tipo tanto para defumação quanto para quem vai seguir uma linha mais xamânica e fazem aquelas misturas de tabaco, principalmente ali região Guarani, essas coisas assim, né? Para alcançar determinado fim. Então, assim, os usos são diversos e também pode ser usado dentro do que a gente pode chamar de uma magia cerimonial. Olha, né? Só. Onde se constrói um desenho ritual, se colocam os elementos, se faz o que se deve ser feito da forma que deve ser feito e aquilo gera determinado resultado. E pela tua prática, funciona realmente? Com certeza. Tanto na parte clínica, como mágica, como mística? Sem dúvida. Né? Dentro do entendimento da magia natural, e aí eu acho que a gente começa a chegar em algum dos pontos fundamentais de entender o que é a magia natural, a gente não crê. Né? O praticante de magia natural ele não é uma pessoa que crê, ele é uma pessoa que experiencia. Né? Então a gente experiencia esse contato com as plantas e a gente percebe que as plantas são conscientes, que as plantas têm intenção, que as plantas têm emoções. Olha, né? Interessante. Então, a partir de todo um contato com outro ser. Quando a gente mobiliza, se eu chegar para você e falar, Jamil, me ajuda a abrir uma porta, você vai lá e vai abrir uma porta. Né? É a mesma coisa com a planta. Né? Então, não tem como não funcionar, porque estamos interagindo ali. O que pode acontecer é de você fazer de uma forma um pouco inadequada, e aí, por exemplo, aquela planta ficar de cara com você e não querer contribuir, né, da forma que você esperava. Ou, por exemplo, você também não percebeu o que realmente está acontecendo, direciona para algum lugar e a planta vai falar, o problema é aqui, não aqui. Olha, eu vou trabalhar aqui. Pelo que você está falando, isso exige um conhecimento mais acurado do operador, né? E nesse escopo que eu pergunto, existem efeitos colaterais que podem serem dimanados se a pessoa não souber o que está fazendo? Ou seja, é necessário um estudo mais adequado? Como em qualquer ciência esotérica, existe sim a necessidade de um conhecimento, né, para você saber o que está fazendo, mas também é uma ciência muito intuitiva em alguns aspectos, né, e intuitivo não quer dizer aleatório, né, não quer dizer tipo, fazer o que deu na cabeça. Né, intuitivo tem a ver com uma conexão e uma comunicação. Né? Então tem esse aspecto, porém, a maior dificuldade que o operador pode ter, o maior desafio que ele pode encontrar é se ele não se trabalhar. Sim. Uma planta não vai ter piedade de pegar onde dói. Se ele não se trabalha, se ele está se iludindo que o problema é o outro, que o problema é a situação e não está tendo o trabalho interno dele, a planta vai quebrar ele no meio. Né? A planta vai vir e vai falar, você não está seguindo por um bom caminho. Né? E aí também que se divide o que dentro da tradição vai se chamar como alta e baixa magia, né? Porque você pode utilizar todo esse arsenal para se trabalhar e se melhorar a cada dia e melhorar toda a sua comunidade, ou você pode usar isso para fins egoístas, né? E fins egoístas não necessariamente ruins, né? Por exemplo, eu quero recurso financeiro. Isso não é ruim. Todo mundo tem que ter recurso financeiro. Precisa para viver, né? Agora, se você faz isso, mas você retira a sua responsabilidade, aí é baixa magia, né, dentro da tradição. Em outros grupos, a alta e baixa magia se separa diferente, mas dentro da magia natural, normalmente a gente vai entender como. Alta magia envolve o alto trabalho. Que bacana. Né, envolve você se tornar um ser melhor. Baixa magia envolve simplesmente manipular as forças e é isso aí. Você pode pensar uma planta, que talvez possivelmente conhecida, e falar da sua característica fitoterápica ou mágica, só para a gente dar um exemplo. Centenas, né? Ou mais de uma, se você As quiser. mais comuns, talvez, né, para o brasileiro, né, para o local, o ambiente onde a gente está, que é a Mata Atlântica. Uma sim que eu cito porque ela é
Muito importante para várias pessoas é a alfazema. Alfazema. Né? A alfazema é super comum, super aromática, né? É uma planta que vai trabalhar muito o elemento das águas, vai trabalhar muito, então, por exemplo, você está numa situação onde você precisa trabalhar a emoção, deixar as coisas fluírem, deixar as coisas seguirem o seu fluxo, vai trabalhar uma harmonização impecável, porque a alfazema, dentro da nossa ciência, a gente entende que é a planta mais equilibrada que existe. Ah, é? Tanto que, né, alfazema e lavanda, até na medicina chinesa, são plantas que têm tanto a polaridade yin quanto yang. E é a única que tem essa característica, né? Então é uma planta de harmonização, Que né? bacana. Também é uma planta, por exemplo, se você tiver com um sentimento trancado, vai puxar para fora, vai te ajudar a soltar, e aí você vai chorar horrores, né? Mas faz parte do processo do trabalho que ela vai gerar ali, né? Outra planta talvez muito sensacional de citar seja o boldo, o famoso boldo, né? A gente costuma utilizar para questões digestivas e muitas vezes errado. Né? Muitas vezes errado. Mas o boldo ele traz muito também uma energia de criatividade, de purificação, de conexão, né? E isso pode ser usado tanto como um banho, um chá, quanto numa defumação, né? Para um ambiente. E qual desses recursos você vai usar ou como você vai usar essa planta, aí que está a chave, né? Eu quero fazer um banho onde eu vou usar essa força das águas, eu quero fazer uma defumação onde eu vou transformar pelo fogo, né? Aí que mora a ciência. Ah, que interessante. Né? Aí que mora a ciência. Sem falar que aí você vai colher, tem todo o rezo que você vai fazer para colher aquela planta. Então isso é interessante. Né? Não é assim chegar simplesmente pegar e podar a planta. As plantas não estão aqui para nos servir. Né? Pelo contrário, a gente está aqui, assim como elas, para servir um propósito maior. Né? Então, se a gente utiliza uma outra consciência, um outro ser, de uma forma como um objeto, a gente está desrespeitando a existência dele. Né? Então, tudo envolve... Às vezes você quer usar uma planta, você vai sentar ali, vai começar a fazer o seu resto, você vai sentir. Não é para usar. Ela não está se doando para você. Porque é um sacrifício daquela planta, ela se entrega para aquilo. Né? Então você tem que ter essa comunicação, esse canal apurado, né, até para saber como fazer. Às vezes você vai estar fazendo alguma coisa e vai vir. É por ali, não por aqui. Né? Que bacana. Porque tem um outro ser ajudando ali. Caia, a magia natural compreende o reino animal ou não? Utiliza-se alguma coisa do reino animal? Compreende, sem dúvida, né? Mas é importante deixar, porque existe muito imaginário, né? Uhum. Então, assim, não existe dentro de nenhuma tradição atual da magia natural o uso de sangue, por exemplo, né, do sacrifício animal. Certo. Porque quando a gente vai falar de magia natural, já pensa em um monte de bruxa em volta da fogueira. Sacrificando bode, galinha. A parte das bruxas em volta da fogueira tá certa. A parte, tem a ver. Né, do sacrifício não. Mas a gente vai utilizar muitos recursos animais, né? Por exemplo... vai utilizar penas para encaminhar uma determinada energia ou para trazer um conselho ligado ao animal que está ali, para fazer uma invocação do espírito daquele animal. Uhum. Vai utilizar os ossos para ancorar alguma presença. Só que também tudo isso que vem do reino animal, assim como que vem do reino das plantas, né, a gente vai prestar atenção no momento que chega, qual é a energia e a vibração que aquilo traz, né? Para isso vamos olhar os astros, vamos olhar a lua, vamos olhar a estação, vamos olhar o momento que a comunidade está vivendo, né? E ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que ele se torne só um objeto, porque a partir do momento que o espírito se solta daquilo, a tendência é ele seguir o caminho dele. Então, se a gente quer que ele continue ali nos auxiliando, a gente o tempo inteiro vai estar fazendo oferendas para ele, dando um alimento para ele, normalmente, né? Tradições xamânicas vão alimentar com tabaco, tradições mais bruxísticas vão alimentar com óleos, com frutas, vai variar bastante aí, né? Dando água para aquele espírito também saciar a sua sede, porque ele está ali, né? E ele também tem essas necessidades. E também, né, toda vez que a gente invoca ele com respeito, com todo o processo que deve ser, e depois deixa ele embora, né? Porque senão ele fica ali para sempre preso, né? Incomodando, né? Pelo que você está falando, o mago, vamos chamar assim, o mago natural, o mago naturista, realmente a atuação dele é muito ampla, né? Ele pode ser um médico, ele pode ser um aconselhador, ele pode harmonizar o ambiente, ele pode harmonizar uma comunidade, ele interfere, então realmente é bem holístico, né? Tem a ver com quem ele é.
né? Não é uma questão de escolha, eu diria, é uma questão de essência, quem aquela pessoa é, né? Aonde ela estiver, pode ser um advogado, né? Mas vai estar lá e vai estar auxiliando ao seu modo, vai estar utilizando tudo isso do seu modo, né? Em alguns ambientes de forma mais discreta, em outros ambientes de forma mais expansiva, mas vai estar lá trabalhando, né? Que bacana. Para isso, para a pessoa que tem um interesse em fazer essa formação, não sei se existe uma formação, isso passa por um estudo apenas técnico ou existem iniciações? Você falou já, né? Você já respondeu, existe uma transformação? Sim, e assim, é necessário o conhecimento técnico, né? Principalmente para nós que somos ocidentais, porque querendo ou não, a nossa conexão com a natureza já diminuiu muito, então isso dificulta receber a informação direta da natureza, né? Então é importante algum conhecimento, por exemplo, para saber, essa planta aqui não vai gerar nenhum efeito colateral, por exemplo, né? Vou dar um chá, uma poção dessa planta, não vai gerar nenhuma reação que eu não estou esperando, né? Mas também é necessário o autotrabalho e a transformação. Dentro de algumas tradições tem ritos iniciáticos, né? Como por exemplo é para o catolicismo, batismo, comunhão, tudo tem ritos dentro de algumas tradições. Algumas pessoas vão se formar através desses ritos, outras vão se formar sozinhas, né? E que quando você observar a prática das duas, vocês vão ver, os dois estão fazendo da mesma forma, contanto que tenha esse autotrabalho, contanto que tenha fundamento no que está fazendo, né? Até porque senão a pessoa vai simplesmente ou só usar a parte técnica e ela não vai ser um praticante, né? É verdade. Aí ela vai ser um fitoterapeuta, por exemplo, se estiver trabalhando com ervas, né? Que aí vai lidar só com a parte química, né? Enquanto outro vai lidar de forma mais intuitiva, vai conseguir realmente uma comunicação, né? E isso vai orientar até para ele não errar tanto, né? Então, quando você vai muito pelo racional, você erra muito, né? Você fala, não, acho que eu devo fazer assim, aí você faz, não deu certo, né? Agora, se você realmente tá como um canal aberto, você, opa, peraí, é assim que eu preciso fazer, né? Claro que tem os fundamentos que são constantes, né? Mas aí em detalhezinhos a gente refina a partir do autotrabalho, né? A questão dos cristais e das rochas, o que você poderia falar pra gente? Aplicação, função? É importante, assim como as plantas, a gente percebe os cristais, não só os cristais, mas todo o reino mineral também como consciente, né? Uma consciência diferente, um pouco mais constante, de transformações mais lentas, mas muito poderosa, né? Então, os cristais são entendidos dentro das tradições como os primeiros praticantes, né? Por exemplo, dentro de uma linha onde eu me desenvolvo de xamanismo, a gente fala, o xamanismo começa com a chegada das rochas do céu. Eles foram os primeiros xamãs. Porque qual que é o trabalho que um cristal está fazendo? Ele, ao mesmo tempo que está se transformando, ele está irradiando uma energia, uma série de coisas para o seu ambiente, né? Então, esse é o trabalho do praticante, né? Ir se trabalhando e ir trabalhando o ambiente junto, e trabalhando a comunidade junto. Além disso, eles são muito ancestrais. Muito ancestrais. Então, eles trazem a presença principalmente do observador, né? Aquele que vem para aconselhar, para observar e para que tudo corra bem, né? Então, muitas vezes a gente chama pela presença deles de forma mais intensa para eles virem testemunhar o que está sendo feito, né? E ao mesmo tempo que a gente se cura a partir deles, se transforma a partir deles, eles também vão armazenando tudo que eles vivem. E isso dura pela eternidade. Então é o trabalho espiritual deles também que está acontecendo junto com o nosso, né? Uma coisa importante da gente pensar dos cristais, assim como das plantas, são questões ecológicas também. Porque existe, tanto com cristais, quanto com plantas, quanto com animais, também uma postura predatória do ser humano para conseguir esses recursos e vender como esotérico. É verdade, né? Você tem um mercado aí dos cristais, né? Por exemplo, os óleos essenciais são toneladas para fazer poucos ml, toneladas de plantas, né? Então, assim, em alguns ambientes isso vai estar acontecendo de uma forma legal, em outros nem tanto, né? Os animais, não, eu quero uma pena para fazer o meu rezo, tudo. Essa pena foi recebida como? Foi o animal que deu aquela pena, o animal foi preso, o animal foi caçado, né? E então, são coisas
que a gente precisa tomar cuidado, porque esses objetos vão trazer a sua história também. Isso é interessante. Uma pergunta bem específica. Pessoas que lidam com cristaloterapia, por exemplo, uma amiga minha estava me falando que ela comprou alguns cristais de rocha para ter em casa, para harmonizar o ambiente, e ela notou que alguns cristais escureceram, como se eles estivessem armazenando, ela chama de cristal arquivista, alguma energia ali, né? E outras permaneceram iguais. Isso acontece mesmo? Sim, isso e você acontece. tem que estar limpando o cristal? Constantemente, né? Se eu atendo, por exemplo, alguém com cristais, logo após eu faço a limpeza deles, né? Existem alguns cristais que são autolimpantes, por exemplo, mas mesmo eles, com uma certa periodicidade, a gente tem que estar limpando, tanto física quanto energeticamente. Que interessante. Né? E os cristais realmente se transformam de acordo com o ambiente onde eles estão, né? Em alguns ambientes, eles podem chegar a partir, em outros eles escurecem, né? E em alguns eles continuam intactos, né? Mesmo esses intactos também estão armazenando informação e fazendo o trabalho deles, né? E um mito que é muito importante, eu acho legal da gente compartilhar aqui, um mito é, o cristal quebrou, não serve mais, joga fora. Seria como, por exemplo, né, tá lá o ser humano em desenvolvimento praticante, de repente ele fica doente, não, joga fora aquele praticante, ele não serve mais. Não é assim, né? então. Na verdade, se a gente for pensar, aquele cristal para chegar até nós passou por explosões, passou por quebras com picaretas e vários outros instrumentos. Interessante isso. Se a gente for pensar, o próprio processo de formação dele passou por temperaturas extremas, por frio e calor extremos, né? Por pressão extrema. Então o cristal ele não fica inútil após se partir. Pelo contrário, ele fica mais sábio, porque ele passou por algo ali que transformou ele, né? Ele fica mais sábio e muitas vezes, é por isso que algumas pessoas também descartam, de uma ação mais sutil, né? Porque com a sabedoria a gente percebe que a gente não precisa tremer a terra para fazer as coisas. As coisas podem ser sutis, podem ser um sopro ali que resolve, né? Então o cristal vai trazendo também esse conhecimento. O uso do cristal em contato também tem muito isso, né? Com o praticante para proteção, isso tem a ver também, a magia natural. Tem muito a ver e tem que ter também. muito cuidado também. Muito né? cuidado. Muito cuidado, porque um cristal mal colocado pode gerar bastante problema. Exemplo clássico, né? Aquelas pessoas que vão estar carregando uma turmalina preta no pescoço, né? Não, tá aqui para me proteger, se vem um mal olhado, alguma coisa, aquilo vai se partir, tá? Não é assim? Turmalina é uma planta que absorve muita energia e que fecha. É um cristal, né, que absorve muita energia e que fecha os canais energéticos ali por perto. Então ela protege, sim, né? Por exemplo, se eu for ir num ambiente muito pesado, é legal eu levar uma turmalina. Mas se eu carrego ela no peito o tempo inteiro, eu estou fechando, né, o meu cardíaco, eu estou impedindo o meu coração de se abrir. Então não é um lugar legal. Veja como tem que saber o que está fazendo, né? Que riqueza de conhecimento, Kaia. Eu estou assim maravilhado. Para a gente não deixar um assunto sem abordar, você falou também do mundo espiritual, né? Que o mago natural, o mago naturista, não sei como é que se chama, mas a magia natural trabalha também com os espíritos, né? Tanto dos elementos como espíritos que foram humanos e agora estão desencarnados. Como é que se dá essa interação? Isso vai acontecer muito diferente de tradição para tradição, de praticante para praticante, né? Porque, por exemplo, quando a gente for falar de desencarnados ou algo assim, exige uma mediunidade específica para o trabalho com eles, né? Ou algumas mediunidades específicas, né? Com os elementais, que são um trabalho mais sutil, eu diria que é um pouco mais amplo esse leque. Mas ainda assim tem gente que não vai lidar com isso, né? Mas esse trabalho pode ser feito de diversas formas, desde invocando esses seres para próximo ou dentro de vocês, né? Desde mobilizando a energia que eles trabalham, chamando eles para auxiliar em algum trabalho, né? O maior exemplo disso, eu diria que o maior e simples exemplo disso é aquela benzedeira que fica lá chamando pela intervenção de um determinado santo. Né? Isso é uma forma de trabalhar com essa espiritualidade. Não quer dizer que aquele santo especificamente vai vir aqui, mas uma galera que trabalha naquela linha vai vir auxiliar aquele trabalho. Né? Se ela estiver fazendo isso, né, de coração e movendo realmente o que deve ser movido, né? Que bacana, olha, que riqueza de conteúdo, Kaia. Eu não posso deixar terminar o programa sem, claro, perguntar, né? Para as pessoas que quiserem contratar os teus serviços,
Eu imagino que você atua na área clínica, como atendimento clínico mesmo, né? Quero que você fale um pouquinho disso. O que você pode tratar, que pessoas podem te procurar? Então, assim, na prática terapêutica, eu não tenho uma linha onde eu falo, eu vou fazer isso aqui. Tá. Quando eu receber a pessoa, a gente vai fazer um trabalho juntos ali, né, de se conhecer, entender o que a pessoa está passando, e a partir do que ela traz, eu vou ver o que é ideal para aquela pessoa, né? O que pode auxiliar naquela situação, né? Desde uma prática mais espiritual, né? E aí ensinar a pessoa a fazer o que precisa ser feito, como por exemplo, tem gente que precisa aprender a meditar, tem gente que precisa aprender a se observar, né? Tem gente que precisa aprender a lidar com as energias da sua casa, né? Então, desde uma parte espiritual, não, mas tem uma doença mais física, então normalmente eu vou mobilizar as plantas medicinais com o rigor da ciência para direcionar aquilo, né? Também vou trabalhar com a parte psicoterapêutica, como você falou no começo, com regressão, algo assim, se for necessário, né? Florais, enfim, toda essa gama de trabalhos, né? Então funciona mais ou menos assim, esse trabalho terapêutico, né? E fora isso, né, o que eu posso divulgar, de certa forma, é que frequentemente estamos fazendo cursos de formação para trabalhar com as ervas. Fala um pouquinho do curso, né? Você tem um curso, inclusive, maravilhoso, que está fazendo um sucesso, que é da herbologia, né? Qual que é o nome completo dele e o que você... Esse é um curso que o nome é Herbologia e Magia Natural, né? Nesse curso a gente vai trabalhar com as ervas e aprender a lidar com elas desde a parte mais esotérica até a parte mais rigorosamente científica, né? Então vamos atravessar banhos, defumações, questões para o ambiente, para as pessoas, florais, fitoenergética, vamos atravessar diversos pontos, inclusive a espagiria. A espagiria também. Até chegar na prática científica rigorosa, para a pessoa ter esses recursos, ver aonde ela tem a sua desenvoltura, se vai unir ou não eles e poder atuar com aquilo com segurança, né? Que fantástico. Esse curso é presencial, pode ser feito em EAD? Como é que faz quem está fascinado aí? Esse curso atualmente é presencial, né? A gente abre turmas pelo país inteiro, mas normalmente a maior parte das turmas aqui em Curitiba. E a gente está começando a construir o curso em EAD, está começando a filmar as primeiras aulas, então dentro aí de, eu acredito, 1 ano a gente vai estar disponibilizando esse recurso. Que bacana, olha, os teus dados estão entrando aí, Caian, né, teu telefone, teu e-mail, para quem quiser tanto contratar teu serviço clínico, né, te procurar como terapeuta, como fazer o curso de magia natural, que eu já ouvi, assim, depoimentos fantásticos, né, realmente um curso muito sério. Com o Caian, só posso te agradecer, Caian, se você colaborar com a gente, né? Sensacional. E eu deixo a câmera à sua disposição, se você quiser deixa uma mensagem aí para os nossos, que são pessoas no mundo todo. Olha, a gente tem gente na China, sempre falo isso, na Índia, na Europa, enfim, todos os continentes te acompanhando, que entendem português. Deixa uma mensagem pra gente, para eles ali. Principalmente para quem está em crise nesse momento, precisando ouvir alguma coisa. Então, como mensagem, eu vou reforçar 2 pontos que a gente falou que eu acho que são as chaves para qualquer prática espiritual. E isso pode auxiliar todo e qualquer processo. O primeiro não existe uma prática rica e profunda, transformadora dos nossos processos se não tiver o nosso autotrabalho. Se não tiver a nossa autoobservação e a nossa autotransformação. Se foquem no que cabe a vocês. Se foquem em se transformar para pessoas melhores. O restante vai vir como consequência disso. E outra coisa que eu indico quem estiver buscando por esse tema, por esse interesse, sempre tenha cuidado, né, de saber aonde está indo, com quem está indo, se é um grupo de confiança ou não, se aquela informação é confiável ou não. Às vezes vão encontrar informações muito interessantes em vários lugares, mas aquela informação está correta. É importante esse rigor, né, para a gente evitar que esses recursos sejam usados de uma forma que cause algum dano, né? Então tomem cuidado, né, e ao mesmo tempo sigam o coração de vocês, que é a bússola, é o norte que a gente sempre tem que seguir. Perfeito, gratidão, Caian, que riqueza de entrevista. Já te convido para voltar outras vezes para abordar, quem sabe a gente faça um programa só sobre regressão, quem sabe a gente faça um programa só focando mais nos cristais. Se você aceitar, convite. Sensacional, tá aceitado. Já. Maravilhoso, obrigado, querido.
E a vocês todos que nos acompanharam, mais uma jornada pelo conhecimento arcano, né? Essa é a nossa missão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho. Esse sininho é muito importante porque toda vez que nós publicarmos alguma coisa no canal, você será automaticamente avisado, né? Deixa o seu joinha, o seu like e conheça também a nossa nova proposta, que é o portal Realidade Fantástica, aqui na descrição do vídeo. E a todos vocês, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.